Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre identidade e responsabilidade amazônica. Por que falar tanto e por que falar sempre sobre a Amazônia? Bora lá? Bom, meus amores, o vídeo de hoje é muito especial, muito legal. Eu espero de verdade que vocês gostem muito desse conteúdo, porque aqui a gente abre uma fase e principalmente, um quadro que eu pretendo trazer muito aqui no canal, que é falar sobre identidade amazônica, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre identidade e responsabilidade, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar pedindo para caso você que esteja aí assistindo não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos. Não esquece também de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje e principalmente ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão de identidade e responsabilidade amazônica. Vamos dar uns contextos gerais e bem abrangentes para vocês entenderem o porquê que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês. Vamos começar dizendo que, caso você não saiba, eu sou o Felipe Pinheiro e moro atualmente em Belém do Pará, na capital do estado do Pará, que fica localizado no norte do Brasil. Tudo bem? Bom, eu não sou natural daqui, eu sou natural de Limoeiro do Ajuru, que é lá do interior do Baixo Tocantins, daqui do estado do Pará também, tá bom? Bom, já que a gente falou sobre norte do Brasil, estado do Pará, possivelmente você já sabe que esse é um território que abrange e faz parte do território amazônico, né? Afinal, o território amazônico faz parte de grande, das terras e dos territórios brasileiros, e toda a região norte do país faz parte do território amazônico. São muitos quilômetros de extensão territorial, banhados inclusive por grandes bacias hidrográficas. Vou citar, por exemplo, o Rio Araguaia, o Rio Tocantins e principalmente o Rio Amazonas, que é um dos destaques mais bonitos e mais pontuais do que a gente chama de bacia hidrográfica dentro do contexto amazônico. Além de tudo, a gente precisa falar também um pouco sobre fauna e flora, né? Afinal, esse bioma, esse registro, territorial de como, por exemplo, existe a Amazônia bioma, existe a Amazônia legal, existe a Amazônia metropolitana, existe a Amazônia ribeirinha, existem várias Amazônias dentro do que a gente conhece como Amazônia, e dentro de tudo isso a gente precisa falar, obviamente, sobre fauna e flora, olhando principalmente para a questão de como a gente tem lidado com tudo isso, né? Como é que a gente tem olhado para esses bens e esses recursos naturais tão abundantes, mas que infelizmente vem sofrendo cada vez mais carência de uns tempos para cá, e como é que a gente tem lidado com tudo isso. É justamente daí que vem a questão de falar sobre responsabilidade, de como a gente precisa se sentir pertencente e responsável a esse bem material que nos foi dado, nos foi concedido, de certa forma, que é nosso por direito, mas que a gente também não pode esquecer que é nosso dever enquanto cidadão brasileiro, enquanto vivente dentro desse planeta, cuidar com responsabilidade. Toda hora eu vou falar essa palavra, tá? Cuidar com responsabilidade desse bioma, desse contexto, desse recorte sociopolítico que é a Amazônia. Já que a gente está falando sobre responsabilidade, vamos falar um pouco sobre impactos, Afinal, é óbvio que a nossa existência, a nossa vida e as nossas relações com tudo isso geram impactos positivos, negativos, neutros dentro daquilo que a gente chama de contexto amazônico. Vou citar alguns impactos que são muito presentes e dar alguns exemplos bem práticos daquilo que a gente vive. Por exemplo, poluição. O impacto de poluição é um impacto muito presente, principalmente nas bacias hidrográficas, nos rios, nas foz, nos nossos igarapés, dentro dos nossos contextos, que inclusive perpassam as comunidades ribeirinhas, Eu não posso esquecer que existe vida além da debaixo d'água, que também se substém a partir daquilo que vem de debaixo d'água. Então a gente precisa lembrar que a poluição está muito presente dentro do nosso contexto,
principalmente por falta de saneamento básico, por exemplo, muito, né, das descargas de lixo, né, de materiais que não deveriam ser descartados dessa forma, vão parar nos rios por conta dessa falta e dessa carência de saneamento básico, principalmente nas comunidades mais distantes, menos privilegiadas com o auxílio e responsabilidade das organizações governamentais. E tudo isso nos traz a reflexão de como é que a gente lida com o nosso lixo também, né? Será que a gente realmente não está fazendo direto ou indiretamente com que esse lixo, com que essa poluição chegue nos rios, nos igarapés, nos lugares que a gente tem essa abundância de água doce dentro da Amazônia? Será que a gente não está contribuindo de alguma forma com esses impactos? Além, obviamente, dos impactos de poluição, né, que sofrem através das queimadas para a atmosfera, aumentando inclusive o efeito estufa, que é outra questão muito importante que a gente precisa levantar. E obviamente, né, gente, os outros aspectos de poluição cada vez mais presentes dentro da Amazônia. Já que a gente já falou de queimada, vamos para outro impacto que nada mais é do que o desmatamento. A gente vive um contexto onde se fala muito sobre desmatamento, mas eu sinto ainda que as pessoas ainda não entenderam o quão significativo são esses impactos na vida de todo mundo, assim. Acho que a maioria de vocês deve ter acompanhado tudo o que aconteceu com os Yanomamis, né? Se acredito que vocês tenham informação, vocês acompanharam e viram o quanto impactante isso foi para a sociedade. Porque de fato eu acho que pelo menos a maioria das pessoas se viu acuada e até mesmo culpabilizada por aquilo que estava acontecendo. O que é importante, inclusive. Não o sentimento de culpa, mas o sentimento de responsabilidade. Afinal, a gente sabe que o governo anterior a esse, que está hoje nos governando, era problematicíssimo em relação a causas ambientais, em causas, né, que defendem e trazem como potencialidade e integridade a vida dos povos originários dentro dos seus contextos, né, mais abrangentes e particulares. Então, o desmatamento está muito presente dentro dessas coisas. Óbvio que o caso dos Yanomamis também tem a ver com garimpo ilegal, que é uma outra forma de impacto, né, de degradação a esse bem comum. Mas, obviamente, a gente precisa lembrar que também existem, né, várias áreas, vários espaços que são desmatados para a construção desses garimpos, para o levantamento de grandes hidrovias, para o levantamento de grandes construções que na maioria das vezes só são feitas e progredidas para beneficiar e principalmente, né, gente, privilegiar ainda mais um recorte muito pequeno da população que inclusive na maioria das vezes nem na região amazônica vive, né? A gente está cansado de ver grandes empresas lá do sul, do sudeste vindo fazer e colocar em prática as suas fábricas para beneficiar e exportar tudo que daqui sai e obter lucro e distribuir esse lucro no eixo sul e sudeste. Já que a gente está falando tão diretamente desses impactos que influenciam as regiões do Brasil, essa questão de troca de mercado, né, desse viés capitalista que vem sendo historicamente construído, desse viés explorador que vem sendo historicamente construído desde lá do período pré-colonial aqui no Brasil, a gente não pode esquecer da palavra identidade. Afinal, falar sobre o norte, falar sobre a Amazônia, falar sobre o estado do Pará e toda outra componência geográfica que abrange esse território é falar sobre identidade. Identidade dos povos que aqui vivem, identidade das tradicionalidades que aqui são perpetuadas, identidade das culturas que aqui muitas vezes são esquecidas, identidade das pessoas, das potencialidades, dos seres, da fauna, da flora, da floresta, como ideia realmente de identificação. Afinal, se a gente de fato não se identifica, não faz parte, não entende como nosso, não como nosso num sentido de posse, mas como nosso num sentido de compartilhamento e bem comum, a gente muito dificilmente vai começar a se preocupar com isso. Porque a gente precisa de fato entender que a gente precisa se identificar com a Amazônia. A gente precisa identificar nela um bem comum, um bem seguro, algo que deve ser sim utilizado para a nossa subsistência, mas utilizado com responsabilidade. Utilizado
principalmente pensando não só em mim, naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero, naquilo que eu necessito, mas naquilo que vai gerar num contexto geral de fato, num contexto populacional, num contexto social, dentro e fora das comunidades, das cidades, dos lugares em que a gente vive. Isso, com certeza absoluta, vai causar na gente esse sentimento de identidade e de responsabilidade com aquilo que a gente vive. É muito fácil falar para quem mora aqui que a gente precisa dessa responsabilidade. Mesmo que na maioria das vezes, mesmo quem está inserido diretamente com esses contextos, não entenda exatamente por que a gente precisa separar o lixo, por que a gente precisa escolher muito bem as fábricas que a gente vai comprar, por que a gente precisa analisar muito bem as propostas governamentais que a gente aceita. Mas é muito importante que o Brasil inteiro entenda tudo isso. A minha ideia de trazer esse vídeo, de trazer esse quadro, de trazer essa potencialidade, é justamente colocar no meu canal, que é um canal aberto a várias pessoas que moram em vários lugares diferentes, que têm ideias, potencialidades, ideologias diferentes, inclusive, sobre a Amazônia, para que elas entendam que, de fato, esse lugar da onde eu falo é um lugar da onde muitas pessoas falam. É um lugar da onde muitas vozes ecoam, muitas vezes pedindo por socorro, muitas vezes clamando por justiça. Porque o que a gente mais vê são ambientalistas, são pessoas que são envolvidas na causa, morrendo por levantarem essa bandeira, por colocarem de fato para as pessoas o quão responsável todos, absolutamente todos nós somos. Então, de fato, que a gente pense com responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está idealizando, e olhe para as identidades, olhe para as pessoas, para os grupos, para todos que aqui estão, clamando por justiça, clamando por serem ouvidos através de suas culturas, através de suas potências, através de suas existências. Porque, de fato, eu volto a repetir, se a gente não se identifica com tudo isso e não acha que minimamente isso faz parte da gente, a gente muito dificilmente vai ligar para aquilo que está acontecendo, para aquilo que já aconteceu ou para aquilo que pode acontecer com relação ao contexto que a gente vive. Esse é um vídeo muito importante para mim, porque quando eu voltei com o canal, esse era um dos vídeos que eu mais queria gravar, que eu mais achei que eu precisava colocar a público. E eu espero de verdade que vocês tenham entendido um pouco do contexto, um pouco da ideia e principalmente um pouco da responsabilidade que eu carrego postando esse vídeo e que vocês carregam, tendo agora toda essa gama de informação, coexistência e responsabilidade a partir de tudo que eu falei. Não é sobre um sentimento de culpa, é sobre um sentimento de pertencimento. Porque se de fato, eu vou repetir mais uma vez, a gente pertence, a gente cuida, a gente preserva, a gente quer, faz e mostra com que aquilo se permaneça vivo, não só dentro da gente, mas dentro de tudo que a gente puder preservar. Muito, 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 muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar aí nos comentários o seu feedback, tá? Falando um pouco sobre a sua crítica, a sua sugestão ou sua alteração do conteúdo de hoje. Dando um adendo que, né, ainda com toda essa militância, eu também tô belíssimo hoje, gente. Olha esse look. E vai sair um challenge lá no Instagram pra vocês. Caso você não me siga, me segue por lá, @egua.fe, pra conferir esse challenge maravilhoso, tá bom? Novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.